A paz do Senhor, valente da fé. Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Qual a importância da fé para perseverarmos em tempos de incerteza? Em um mundo cada vez mais complexo e cheio de desafios, a fé em Deus se torna uma necessidade fundamental para todos nós. Nesses tempos de incertezas, quando as preocupações parecem se multiplicar, é crucial fortalecer nossa fé e encontrar refúgio na palavra de Deus, na oração e na comunhão com o Espírito Santo. Mas aqui está a verdade que precisamos encarar. A fé não é apenas um recurso para momentos difíceis, ela é o fundamento de uma vida que permanece firme. Vivemos em tempos onde tudo muda rapidamente, pessoas mudam, cenários mudam, planos falham, respostas atrasam, e diante disso o coração humano entra em conflito, porque nós queremos controle, previsibilidade, segurança. Mas Deus nos chama para um lugar completamente diferente, o lugar da fé. E a fé, segundo Hebreus, não é baseada no que vemos. A fé é a certeza antes da resposta, é a convicção antes do milagre, é permanecer firme quando tudo ao redor parece incerto. E aqui está o primeiro confronto que eu quero te fazer. Qual é a base da tua fé? Porque muitos dizem confiar em Deus, mas na prática só descansam quando as coisas fazem sentido, só têm paz quando enxergam saída, só acreditam quando têm sinais. Mas isso não é fé, isso é controle disfarçado de espiritualidade. A fé verdadeira começa exatamente onde o controle termina. As incertezas não são um acidente no caminho, elas são um instrumento nas mãos de Deus. Porque é no meio das incertezas que Deus revela se confiamos nele ou apenas nas circunstâncias favoráveis. Quando tudo está bem, é fácil dizer Deus é fiel. Mas e quando ele se cala? E quando a resposta não vem? E quando o caminho que você esperava simplesmente não se abre? É nesse lugar que a fé é provada. E não uma fé teórica de palavras bonitas, mas uma fé viva que sustenta decisões, que governa atitudes e que permanece mesmo quando o coração está cheio de perguntas. Olha para Abraão. Deus o chama para sair da sua terra, sem mostrar o destino, sem mapas, sem detalhes, sem garantias visíveis. Agora seja honesto. Quantos de nós obedeceríamos a um Deus que não explica? Abraão não seguiu um plano, uma rota. Ele seguiu um Deus pessoal e uma direção dada por ele. Isso muda tudo, porque fé não é confiar em um resultado, é confiar em quem Deus é. Olha para Noé. Deus manda construir uma arca sem nunca ter chovido. Isso não fazia sentido, não era lógico, não era explicável. Mas a fé não precisa de lógica para obedecer. A fé precisa de intimidade para confiar. Não existe fé forte sem relacionamento profundo com Deus. Porque quando você não conhece a Deus de perto, você precisa de sinais o tempo todo. Mas quando você caminha com Ele, a presença dele se torna suficiente. Quanto mais distante de Deus, mais você questiona. Quanto mais íntimo, mais você descansa. Talvez hoje você esteja vivendo um desses momentos, um silêncio que te inquieta, uma espera que te desgasta, uma situação que você não entende. E no fundo a pergunta que ecoa é: Deus, o Senhor ainda está no controle? E a resposta é clara: sim, Ele está, mesmo quando você não vê. Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não se confundiu com o seu caminho, Deus não se esqueceu de você. O que você está vivendo pode ser incerto para você, mas não é incerto para Deus. Deus não está apenas interessado em te dar resposta, Ele está interessado em te levar para mais perto. Porque existem níveis de intimidade com Deus que só são acessados em tempos de incerteza. É quando você não tem mais para onde correr que você aprende a permanecer. É quando você não entende que você aprende a confiar. É quando você não vê que você aprende a andar pela fé.
Hoje Deus não está apenas falando sobre fé, Ele está chamando você para um nível mais profundo de relacionamento. Ele está te convidando a sair de uma fé baseada em resultados e entrar em uma fé baseada na presença. Uma fé que não depende de respostas, uma fé que não negocia com dúvidas, uma fé que permanece. Então eu te faço uma pergunta: se Deus não te explicar nada, você ainda confia nele? Se a resposta demorar, você permanece? Se o caminho for diferente do que você esperava, você continua seguindo? Porque é nesse lugar que a fé deixa de ser discurso e se torna viva. Hoje Deus está te chamando para mais perto, não para entender tudo, mas para confiar completamente. E talvez o maior milagre que Deus quer fazer não está a seu redor, está dentro de você, formando uma fé viva, firme e inabalável. Vamos orar? Senhor, fortalece minha fé para que eu confie em Ti em todas as circunstâncias, mesmo quando eu não vejo. Ajuda-me a permanecer firme. Leva-me a um lugar mais profundo de intimidade contigo, onde minha confiança não depende do que acontece ao meu redor, mas de quem Tu és. Dá-me coragem para caminhar contigo em meio às circunstâncias. Amém. Glória a Deus. Meu desafio para você hoje: escolha uma promessa de Deus que fale ao seu coração e escreva em um lugar visível. Medite nesse versículo ao longo do dia, declare em voz alta sua confiança no Senhor e, principalmente, escolha confiar, mesmo sem entender. Porque a fé viva não espera ver para crer, ela decide confiar antes mesmo de ver. Tenha um dia abençoado, valente da fé.